Alô! Estamos aqui em mais um Papo com o Clê, em parceria com a UBC. Hoje tem uma figurinha recorrente do canal, Cris Fuscaldo. Nós aqui de novo. A terceira vez já? Ou é a quarta? Ó, nós aqui de novo. É a terceira ou quarta? Nem sei. Eu acho que é a quarta. Acho que é a quarta vez. E hoje pra falar de Gilberto Gil. Pra falar de Gilberto Gil, que a gente prometeu, acho que no primeiro programa ou no segundo. É verdade. Porque tinha aquela história do Museu do Gil, né? E agora temos mais motivos. É aniversário de Gil. É aniversário dele, ele fez 81, né? Tá fazendo 81 anos, ó, trouxemos um bolo aqui pra celebrar esse aniversário. Mestre Gilberto Gil. E ela tá fazendo um livro que saiu, na verdade, que é sobre o Refazenda, que é um álbum clássico. Então a gente vai fechar nesse recorte de tempo, não é isso? É isso aí. Me fala um pouco como foi o chamado para esse trabalho. Primeiro, é difícil mostrar esse livro porque ele é um e-book, né? Olha só, tem que mostrar no iPad. Mas esse é um projeto que o Sesc, a Edições Sesc, me convidou, que tem curadoria do Lauro Lisboa, que é um jornalista maravilhoso, e é tipo um livro do disco, né? O nome é bem mais longo, ó, Coleção Discos de Histórias e Bastidores da Música Brasileira de Álbuns Antológicos. E aí, quando o Sesc me convidou, eu tinha acabado de lançar um livro sobre Mutantes, o Discobiografia Mutante. E aí eles perguntaram, você não gostaria de fazer um disco dos Mutantes? Aí eu gostaria primeiro, né, de cara, depois eu pensei, poxa, mas no Discobiografia meio que eu já esgotei, né, e aí fiquei naquela, será que eu quero de novo escrever sobre Mutantes? E eu tava fazendo o Museu do Gil, tava como curadora daquele museu, o Ritmo de Gil, que foi lançado no Google Arts and Culture, e a gente mapeando, né, acervo dele, eu mergulhada no acervo, ouvindo discos, ouvindo áudios, vendo vídeos de Gil, enfim, eu estava vivendo Gil intensamente. E aí eu falei pro Sesc, vamos fazer Gil? Eu acho que tem muito mais a ver com esse meu momento. E aí eles adoraram. Qual disco? Aí qual disco? Porque, gente, só pra vocês terem noção, assim, quem é muito fã do Gil, meio que sabe de tudo isso. Mas pra quem não é, imagina aqui, mostra aqui, Vazinho, como escolher um. Como escolher um disco de Gil, né? Sim, olhando já tem são vários, né? Muito importantes. São vários maravilhosos. E eu até digo, né? Eu até, em algum momento desse texto, eu digo que o meu favorito, assim, que foi o disco que me apresentou a Gil e que eu acho que tem muito a ver comigo. É esse aqui. É esse aqui, do Fardão, né? O disco de 1968, o disco Tropicalista, produzido por Manuel Barembem. E o Fardão da ABL, né? Que ele veio depois a vestir de verdade, oficialmente, ao se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas o Refazenda me arrebatou demais, assim, nesse período do museu, porque ele é o disco que faz o Gil retomar as raízes dele. E como biógrafa, eu gosto de contar a história do início, né, da vida, né, tentar explicar a obra pela vida e tal. Por que é o retorno? O que acontece antes dele aqui? Olha, tem um caminho aqui do Gil que é o seguinte, né? O Refazenda, ele já traz de cara o acordeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já é o 17º produto dele no mercado. Que loucura, muito tem alma. discos coletivos aqui, né? Tem um monte de coisa aqui misturada, mas de fato já é. E ainda tem uns singles, uns jingles, na verdade, que ele gravou na Bahia, né? Porque o Gil começa na Bahia, em Salvador, gravando jingles e tal. Quer dizer, ele começa fazendo aula de acordeon. E aí isso é muito interessante, porque o primeiro instrumento de Gilberto Gil é o acordeon, porque ele se apaixona por Luiz Gonzaga quando ele morava pequenininho, criança, em Ituaçu. Gil nasce em Salvador, se muda bem nenenzinho para Ituaçu, que é uma cidade do interior da Bahia. O pai dele, médico, foi para lá. E lá, a rádio era o serviço de alto-falante da cidade, né? Lá ele ouve Luiz Gonzaga. E fica louco com o Luiz Gonzaga, com aquele acordeon. Então, ele começa a estudar acordeon. Bom, aí ele vai para Salvador, para adolescente e tal, e aí vai estudar, né, aquela coisa. E aí, em Salvador, ele ouve João Gilberto e pira em João Gilberto. Então, essas são as duas primeiras e maiores referências de Gilberto Gil. E vamos lembrar que Gil estudou administração. Então, ele é muito artista, mas ele também tem uma cabeça muito administrador, né? Muito matemática também. Ele consegue ser uma pessoa que administra, que faz essa matemática. Bom, no início da carreira, como ele estava... Aí, esse processo de gravar jingles, né? De aparecer na televisão, na Bahia, em Salvador, né?
Tem aquela brincadeira, aquela história de Caetano que via Bethânia via o Gil na televisão e achava que ele era o namorado dela, era meio apaixonada por ele. Rolou esse amor platônico? Rolou. E Caetano também, aí conheceu o Gil, né? Se conheceram e aí ficaram já super amigos, mas o Gil já tinha esse caminho aí, né, na televisão, apesar de estudar outra coisa. E ele se formou, né? Trabalhou na GC Lever. E Gil se muda para São Paulo para trabalhar na GC Lever. Só que ele já está envolvidíssimo com música ainda em Salvador. Ele já está fazendo shows com Caetano, Gal, né? Bethânia, o Nós, por exemplo. Nós, por exemplo, é o nome de um dos shows, né, que eles fizeram em Salvador. E aí, quando ele chega em São Paulo, e aí ele vai gravar de fato o primeiro disco. Quer ver? Olha, esse aqui é o primeiro disco solo dele. Olha ele aqui, bem João Gilberto, com violãozinho, de terninho. É meio ruim de ver, né? Porque é bem pequenininho. Mas é um disco bem bossa nova, entendeu? E aí Gil já tinha meio que abandonado aquele acordeon, aquela onda, né, do Luiz Gonzaga para seguir os passos de João Gilberto, como todo mundo da música estava fazendo, né? João Gilberto foi uma febre na música brasileira. Bom, só que quando ele tá fazendo a turnê desse disco aqui, quando ele tá lançando, ele já tá ouvindo Beatles, já começa a ouvir um monte de coisa. Caetano, Bethânia, um dia chega pra Caetano e fala: Caetano, olha aqui a televisão, olha esse programa Jovem Guarda. Isso é legal, isso é popular. E aí é Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia fazendo rock. Aí pirou Caetano, a cabeça deles. Pirou a cabeça deles. Gil, pra completar, vai pra Recife fazer shows desse disco e descobre lá a banda de pífaros de Caruaru. Geraldo Azevedo, Teca Calazans, um monte de nome um monte de referências novas, porque é o mesmo Nordeste, só que são outras referências, né? O Pernambuco é muito diferente da Bahia. E aí Gil volta de Pernambuco, encontra Caetano e os dois, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que juntar essa bossa nova com esse rock, com isso tudo e tal. E então a Tropicália não é um movimento espontâneo como, nossa, aconteceu de repente. Não, eles começaram a se reunir de fato, chamaram um monte de gente. Vários não toparam ficar e vários ficaram. Quem ficou são esses que estão na capa do disco coletivo, né? O Tropicália e o Panis et Circenses, que sai em 1968. E aí Mutantes, né? Tom Zé, Torquato Neto como poeta, né? Capinã também como poeta. Nara Leão, que era da Bossa Nova, vem, né? Compra esse barulho. E aí, bom, acontece todo o tropicalismo, que a gente já conhece a história e tal. Eles acabam presos por desafiar um monte de coisa em dezembro de 68. Ou seja, 67 começa o tropicalismo com a primeira apresentação deles em festivais, né? E aí, dezembro de 68, o outro festival, eles são presos, lançam os discos tropicalistas deles. Caetano esse aqui, Gil esse aqui, Caetano dele. E aí, em 69, eles negociam uma saída para o exílio, né? Que acaba angariando fundos em um show que depois virou esse disco aqui, /69. Esse aqui tinha na minha casa, tocou muito na minha casa quando era criança. Esse por acaso eu tenho aqui. Infelizmente eu não consegui trazer todos, mas alguns vieram. Esse aqui. Essa capa é linda, né? Isso, na verdade, esse disco saiu em 72, o ano que eles voltaram do exílio. E o nome do show não era /69, era Caetano Veloso e Gilberto Gil ao vivo no Teatro Castro Alves. E aí, em 72, quando lançaram o disco, ganhou esse nome. E aí, quando eles vão pro exílio... Quando o Gil vai preso, ele começa a se tornar macrobiótico, começa a meditar na prisão. E aí começa a história do Refazenda. Porque ele começa a entrar para dentro de si, olhar para si mesmo. Tinha tido aquela explosão de acontecimentos com a Tropicália, né? Com todo... Desde do disco João Gilbertiniano até a Tropicália, e aí preso ele começa a olhar para dentro de si, começa a meditar, macrobiótica para ficar uma pessoa mais leve, né, e tal. Aí vai pro exílio, vive no exílio também, aquele mundo de novidades, Londres, né, o bairro do reggae, a primeira guitarra que ele comprou lá, e aí fica encantado com a primeira guitarra. Quando volta do exílio em 72, lança o Expresso 2222, ainda bem guitarra, bem tropicalista, né? Só que ele entra nessa onda de olhar para dentro de si, de retomar as raízes. E aí quem que ele conhece nesse momento? Dominguinhos, que praticamente é um filhote de Luiz Gonzaga, né? Um acordeonista fodástico,
que tocava com o Luiz Gonzaga, que tinha uma parceira incrível chamada Anastácia. E todos os grandes sucessos do Dominguinhos que a gente conhece, Eu Só Quero um Xodó, Tem o Sede, Sanfona Sentida e tantas outras, mais de 300 composições são parceria dele com a Anastácia, que era essa mulher que era companheira dele também. E que eles conheceram nas... Se fala pouco dela, né? Se fala pouco. Ela foi apagadíssima por muito tempo, infelizmente. E ela tem esse histórico de ser uma das grandes compositoras e uma das mulheres com mais composições registradas e gravadas no Brasil. É uma pessoa Como que incrível. se fala tão pouco dela? Pois é. Tem que trazer ela aqui, hein? Porque ela tá com 82 anos, super lúcida. Ela mora em São Paulo. Fala bem pra caramba, adora contar a história, é divertidíssima. Eu acho a Anastácia uma figuraça. E ela até tem aparecido mais ultimamente, graças a Deus. Em vida ela está podendo... Ganhou o troféu UBC Tradições, o primeiro deles. Que legal, acho que foi né? 2020. Poder homenagear em vida, né? É, exatamente. Obrigada ao BC, né? Porque eu fiquei tão feliz. Eu até que fiz a matéria da revista na época, a cobertura. Porque foi muito legal mesmo isso. Bom, e aí, quando ele encontra Dominguinhos, é como se tivesse encaixado, assim, poxa... Com aquela paixão à primeira vista de Gonzagão. Com aquela infância, com aquela retomada dele, as raízes, né, em Ituaçu. E aí vem o Refazenda com essa pegada que é... Ela até assim, por exemplo, tem uma faixa, essa é pra tocar no rádio, que é um rock... E que até poderia estar no Expresso 2222, porque é uma faixa que foi gravada meio fora, não nessa sessão do Refazenda, mas acabou entrando no Refazenda. Mas tirando ela, acho que todas as músicas, ou pelo menos a maioria, são músicas, sabe, mais violão, acordeon, assim, bem mais Ituaçu do que Salvador ou Londres, né? Ele foi gravado aonde? Ele foi gravado em... Bom, tem a ficha técnica aqui, estamos num tempo onde as coisas eram... Não, ele foi gravado, foi Rio ou São Paulo? Isso eu não tem que lembrar. A direção Gilberto Gil, direção geral Caetano, produção Meu Paulo estúdio. Lima e Roberto Santana. Não, esse é o Barra 69. Ih, louco aí, completamente alucinado. Vamos lá. Perguntas difíceis, a gente tem resposta. Nesse aqui não tem a folha de ficha técnica que tinha dentro, né? Ou você comprou eles e já veio sem? Pode ser também. Philips, Mazola, direção de produção Mazola. Olha, Mazola. Mas o Mazola pouco participou. Ainda bem lembrado, olha aí, eu apaguei da memória de bobeira mesmo, porque eu lembrei dessa... Agora que eu li Philips aqui, Mazola. O Mazola pouco participou do processo. Esse processo acabou sendo muito do Gil mesmo, mas ele assina a direção de produção. Então ele estava ali supervisionando, né? Tem a coordenação e os arranjos do Perinho Albuquerque. E esse cara é incrível. E esse cara sumiu do mercado. Aliás... É vivo ainda? É vivo, mas ele abandonou mesmo o mercado, saiu do mercado, foi trabalhar, acho que com barcos até, assim. Ninguém acha o cara para dar entrevista, ninguém acha o cara. Aliás, a jornalistas investigativos, Tentei, vários amigos tentaram, porque esse cara é incrível, ele fez várias coisas muito maneiras na música, e ele era um parceirão do Gil, sabe? Mas ele, não sei, resolveu sair do mercado em algum momento. Uma história dessa tipo Belchior. Sumiu. Só que sem sumir, sem falir, né? Enfim, tá por aí e ninguém acessa ele. Deve ter um motivo, pra falar de né? música. Deve ter um motivo. Aquela curiosa, né? Pra vocês não acharem ele de jeito nenhum, né? Ninguém acha. Tipo isso, o cara não quer falar. E também a gente tem que respeitar, né? Agora que você tenta... Deixa eu ver se tem mais... Nas tuas pesquisas, assim, o que você descobriu do processo, antes de entrar em estúdio, a escolha do repertório? Eu acho que, assim, essa mudança, né, do Gil, porque aí, depois do Expresso, ele começa a fazer uma série de shows com aquela banda mais roqueira, né? E aí, de repente, ele resolve dar essa guinada, né? E aí, teve uma galera que saiu um pouco chateada com ele, porque ele meio que já estava começando a fazer entrar nesse outro projeto, enquanto estava terminando aquela turnê. Eu acho que, não sei se faltou uma comunicação de que... O público ficou meio chateado. Não, na verdade, os músicos mesmo, assim. Ficou uma coisa meio climão. Os músicos. Porque ele mudou. Iria trocar os músicos para poder viajar com essa turnê. Para poder viajar com essa... Na verdade, viajar nessa onda. Porque realmente era outra onda, né?
Então, teve um pouco esse climão aí. O Fredera estava tocando com ele, que era um guitarrista, né, super bom também, assim. Não, passou a não tocar mais. O Rubão Sabino, baixista também, que era um cara que era lá da Abolição, né? Tocou com Dom Salvador e tudo. Ele guardou o segredo? Quem? O Gil, da banda que tava fazendo a tour. Aí que tá. Eu queria muito ser uma mosquinha naquele momento pra saber se era um segredo ou se era ele. Ele tava realmente dentro, sabe? Quando você tá pensando, planejando e vendo o que, sabe, vai dar certo ou não vai dar certo, né? Não sei o que aconteceu de fato. O Gil não... Porque pra ele foi meio natural, entendeu? Ele não fala nada, tipo, guardei um segredo, fiz isso, né? Foi meio natural. Não tem esse peso, né? Não tem esse peso. Teve mais pra quem tava ali naquela onda, né? Tocando, fazendo show direto, e que de repente não tava mais no projeto novo. Esse foi o único momento mais chato, assim, do livro que eu tive que lidar, né? Porque é meio ruim quando você... tem uma coisa ruim pra contar, mas tem que contar. A banda que gravou o disco tá em todas as faixas? Não, sim e não, porque tem essa coisa, por exemplo, essa é pra tocar no rádio, que eu falei, é com essa banda anterior. Ele gravou essa e aí acabou botando aqui, né? Então tem essas pequenas mudanças. Mas quer ver, a gente pode tocar, inclusive, um pouquinho de cada música. E aí, galera, tem acontecido isso muito quando a gente faz um podcast falando de um disco, porque tem muita gente que não conhece o disco e vai procurar. E aí eu fico muito feliz, né? Eu mesmo fui ouvir de novo, eu não ouvia ele inteiro. Porque refazendo. Com essa coisa do digital, você acaba ouvindo música de uma forma diferente de antigamente, né? E aí eu fui ouvir, e, cara, essa pra tocar no rádio é bem maluca, né? Muita gente já fez versão dessa música também, né? Música bem forte. Essa foi a única que não foi gravada nesse processo aqui, né? Essa tem... Por acaso também tem Dominguinhos, porque é isso, Dominguinhos já tava entrando, né? Aí tem a bateria do Tuti Moreno, que também saiu, mas o Tuti não saiu chateado porque ele saiu por conta própria. Ele resolveu ir para os Estados Unidos. Tuti Moreno é o baterista hoje, né? Hoje não, já há muitos anos da Joyce, né? Sim. Moreno, enfim, baita baterista. E ele tava tocando com o Gil nessa época também. Então tem o Rubão, que eu falei, né, no baixo. E percussão do Chiquinho Azevedo. E o piano do Aloysio Milanês. Aí, por exemplo, quando a gente pega Ela, que é a primeira do álbum, né? Já tem mais um monte de gente, né? Alguma coisa especial sobre essa faixa que você foi aí na tua busca jornalística? Esse disco tem uma coisa. Eu muito mais quis falar das reflexões de Gil do que de fato cada fonograma. Porque Gil também não explica muito, né? Aliás, a própria música diz por si, né? Essa música fala: ela, eu vivo o tempo todo com ela. E aí daqui a pouco vai chegar, ela é a musa, que é a música. Não precisa dizer nada, né? Minha música, musa única, mulher. Essa música é linda. Mãe dos meus filhos, ilhas de amor. Cada ilha é um farol, no mar da procela, ela. A música é a mãe dos meus filhos. Ou seja, né, não precisa falar mais nada. Então eu não gosto muito dessa coisa de ficar explicando a letra, mas mais tentar trazer as reflexões de Gil, né, em torno das músicas. E aí aqui, por exemplo, o baixo é do Moacir Albuquerque, que é irmão do Peri Albuquerque, aquele que eu falei que sumiu. E ele tá vivo, o irmão dele? O Moacir acho que não. O irmão deve saber, né? Será que o Moacir tá vivo ou sumiu também, né?
Tem um detalhe, né? Não, faleceu. Faleceu. Há muito tempo, em 2000. Mas é isso, já não é mais o Rubão, né? Tem o Aí Sede. essa tem percussão, flauta, essa tem um monte de... Essa música é linda. Tem o Sede, que depois a gente foi ouvir muito no acústico, né? Tem o Sede, é lindíssima, e é uma parceria de Dominguinhos com a Anastácia. Olha, tem ela. Cara, como que pode as pessoas não falarem sobre essas pessoas, né? A letra é dela. Tá aqui. Essa pra mim é uma das músicas mais bonitas do Gil. Eu nem sabia que eu sabia que tinha um Dominguinhos, mas eu não sabia que não era coautoria. Não tem o Gil, né? Lamento Sertanejo é coautoria de Gil com Dominguinhos, que tá nesse disco também. Essa é linda. Todas as demais, músicas do Dominguinhos, as letras são de Anastácia. Todas as famosas, todas as que são parceria dele com ela, né? Tonalidade diferente, né? Do que ele foi fazer depois, né? E essa banda é a mesma da ela? Mais ou menos a mesma banda. Muda um pouquinho porque umas tem flauta, outras não tem, né? Mas essa tá o Moacir Albuquerque, o Chico Azevedo na bateria, Dominguinhos, claro. Aí tem percussão, flauta. Desculpa te interromper. Se o Refazenda se o projeto nasce e ele faz a música com esse nome, ou se a música nasce antes do nome do projeto? A música nasce antes do nome do projeto. O projeto tem na verdade existe um projeto Rê, né? De 3 álbuns. É uma trilogia de 4, na verdade, porque são 3 álbuns, mas no meio entrou o Refestança, que é um disco que ele fez com Rita Lee, ao vivo. E então são 4 discos Rê. E aí eu sempre achei que foi né, a Gil, por ser administrador, tinha projetado isso mesmo. Só que na verdade não foi tão projetado assim, não. Ele fez o Refazenda e depois ele meio que foi pensando nessa coisa de seguir o Refavela e o Realce. Tem algum motivo de fazer o Rê? O Rê, é a renovação. De refazer. Não à toa no livro, os meus... Quer ver, o sumário até... Todos os capítulos começam com Rê. Reforma, retorno, reencontro, restauração, reconstituição, renovação, refazenda, revisita. E que tem a ver com esse momento de busca espiritual, de retorno. De retorno. De retorno. E ele... Tem o Rogério Duarte, né, que é um artista plástico na época, muito amigo deles, muito ligado ao tropicalismo, e ele faz esse símbolo, né, que tá aqui no disco. Aqui. Tá na capa. E aí, fica parecendo que o Gil vai levar isso adiante pros outros discos, de repente, com o Refavela. Só que aí não, ele só usa nesse disco mesmo. É lindo. Isso é muito lindo, né? Isso é uma rede de verdade, né? Uma capa do Aldo Luiz. É uma tarrafa, né, que chama. Uma rede mesmo de pesca. Que ele... Pra fazer a capa fez a aplicação. Nossa, isso aqui deve ter dado um trabalho. Isso foi colagem. Época. Colagem mesmo. Colagem mesmo. Coisa linda. E atrás é lindo, né? Lindíssimo. Essa foto é lindíssima. E são colagens de momentos ali do Gil, né? Momentos da vida ali dele, daquele momento. Essa capa é de quem? Aldo Luiz. Aldo Luiz. Vivo que ainda? Fez o Tábua de Esmeraldas. Também. Ele é vivo? Vivo. Olha aí, outro cara pra vir aqui. Tem uma outra história boa do Aldo Luiz, quer ver? Eu vou... Essa música é linda, né? Essa é uma das minhas prediletas. Ele fez Joia, do Caetano, que é aquela foto, que é aquele disco que tem uma foto polêmica do Caetano pelado na capa, com a mulher e com o filho. Sim. Então, aquela capa deu mó rebua, né? Foi recolhida, uma confusão. Aquela capa também é do Aldo. Teve. Aldo é um bom contador de histórias. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos. No Spotify diz que o produtor é o Roberto Santana. Confere ou não confere? Então, Roberto Santana foi um dos produtores, sim, né? Você vê que aparece Mazola, né, na direção de produção, Peri Albuquerque nos arranjos, mas o Roberto Santana teve super importância, foi produtor e foi o cara que apresentou Gil a Caetano. Roberto Santana. Foi ele, olha só. Era um baiano. Tá vivo, vivíssimo.
gente boníssima também. Ele apresentou Gil e Caetano em 1962 na Rua Chile, em Salvador. Sempre fico imaginando, se esse cara não tivesse existido e esse encontro não tivesse acontecido, o que seria da MPB, né? Exatamente. Porque esse encontro ele é meio que fundamental para um monte de coisas, né? E ele é parente de Tom Zé, no meio, de Tom Zé. No meio do caminho ainda tem esse parentesco com o Tom Zé. Ele é do interior da Bahia também, Tom Zé de Irará, né? Que incrível. Você acha que o Mazola, talvez ele fosse o meio diretor artístico ali, né? Porque às vezes botavam esse nome de diretor de produção, mas às vezes ele era o AIR, ali uma espécie de escalou os produtores. Até porque se um dia vier o Liminha aqui, que é um cara que é super de meter a mão na massa, entender como que é um produtor mais incisivo trabalhando com um cara como o Gil, como o Caetano, porque esses caras já vêm com as ideias meio prontas, né? Sim. O Gil, ele já normalmente ele vem com a ideia, com concepção e com os arranjos muito na cabeça, assim, né? Muito do que ele quer. Cara, os baixos que eu gravava, ele já me cantava o baixo. Foi inteirinho, Clemente. Tava tudo na cabeça dele. Então ele já sabe um pouco a levada. O produtor acaba sendo um organizador dessa ideia, né? Sim, exato. E, cara, ele tinha nesse momento o Roberto, que era um produtor mais executivo, vamos dizer assim. E o Perinho, que é esse cara gênio também dos arranjos e da produção ali, do arranjo, né, da banda. Então nem fazia muito sentido alguém de fora que não toca, né? Porque em geral esses diretores artísticos não são exatamente, né? Os produtores não são exatamente músicos, né? Então, eu acho que era isso. Eu acho que era mais observação e apoio e auxílio e atender, um olhar de fora, né? Do que de fato uma... Tanto que no livro do Mazola, e isso foi importante, né, durante a minha apuração, porque eu fui no livro do Mazola e ele pula o Refazenda praticamente, ele só cita. E aí eu fui tentar falar com ele, aí ele tava de férias, aí fiquei meses ali tentando. Eu sempre consegui entrevistar o Mazola, mas para esse livro eu não consegui entrevistar ele. E aí fui atrás de podcasts, né, de falas dele em outros lugares e... Também ele não fala muito sobre o disco. Aí eu fui no Gil. Mazola não consegui... E como que é a abordagem quando você chega no Gil pra tirar uma dúvida? Ele é um cara de uma memória clara? Não. Não? É porque a gente já falou aqui em outros episódios, você dizendo que como é complexo voltar lá no tempo, né? Nossa Senhora! Que às vezes um fala que era uma Brasília, o outro diz que era um Fusca, ninguém sabe a cor do carro. Isso aí já é o normal na biografia, né? A gente pena justamente porque a memória é a maior traidora do ser humano, né, cara? Porra, a maior inimiga da gente é a nossa própria memória. E eu já sinto isso, né? Quando eu era mais nova, eu falava, mas como não lembro? Hoje eu já não lembro de um monte de coisa, então eu já entendo quando alguém ou não lembra ou conta de uma maneira diferente. Ou muda a ordem. Ou muda a ordem, ou muda a data. Isso acontece muito quando você vai pesquisar, né? Muito. Tem gente que é muito boa pra contar a história, que lembra mesmo, tem a memória, assim, incrível. E tem muita gente que inventa a memória, né? Muita gente. Muita gente mesmo. E dizem que, a minha terapeuta falou pra mim que às vezes isso é inconsciente. A tua memória você vai reinventando ela, poetizando ela, porque às vezes você não quer lembrar e aí você vai enfeitando a memória, e né? tem uma outra coisa também que é o ponto de vista, assim. Você tem o seu, eu tenho o meu. Da mesma história. Exato. Aqui a gente tá vivendo isso aqui. Se a gente sair daqui agora e eu for contar pra alguém, você for contar pra alguém como é que foi essa nossa conversa, você vai contar de um jeito completamente diferente do que eu vou contar. Então qual é o papel do biógrafo? Me ouvir, te ouvir quem tá, né, aqui no entorno, acompanhando a gente. Já teve muitas vezes que você ouviu o entorno e continuou sem saber qual era? Não, em geral, quando você ouve mais de 3 pessoas, 4 é perfeita, 5 é maravilhoso, porque aí você chega a um denominador comum. E vou dizer, normalmente quem tá de fora tá vendo melhor do que a gente que tá vivendo. Mas com certeza, né? A gente fala disso, né, de vez em quando. Até porque lá nos anos 70, quem tava de fora às vezes estava usando menos aditivos também, né? Que ainda tinha isso, né? Ainda tinha isso. Porque essa é uma época de muitos aditivos, né? E o Gil, anos 70. É curioso porque assim, o Caetano e o Gil, né? Porque sempre quando pensa em Gil, pensa em Caetano, né? O Caetano tem uma memória ótima, assim, impressionante pra mim, muito impressionante quando... Às vezes que eu entrevistei ele, como ele é preciso. E o Gil é o oposto. Mas, ao mesmo tempo, o Gil lembra muito das emoções. Então, ouvir as histórias dele é muito maravilhoso, porque ele conta a história, conta a emoção da história,
Só que você precisa depois pegar essa história e Depois lapidar. o Caetano lembra a data, onde foi feito. Você tem que ir em outras pessoas para completar as lacunas ali que o Gil deixa, né? Isso é uma missão sua sempre, quando é biografia, né? Sempre. Essa é a missão do biógrafo, não tem jeito. Eu tô aqui, né, entrevistando muita gente e tem histórias que são recorrentes. E aí às vezes eu fico assim, caramba, olha só, mais um ponto de vista dessa mesma história. Aí vem o outro, eu falei, já não sei quem tá mentindo. Aí precisam vir os terceiro, quarto, quinto. Tem que fazer aquele negócio dos recortes que você faz. Eu tô fazendo assim. Tá vendo que eu comecei a fazer? Sim, só que tá temático, né? Tá temático. Agora tem que pegar assim, uma história e várias versões da mesma história. Isso é muito bom também, né? E eu vou perguntando, tem coisas que Aulas são de recorrentes. biografia. Por exemplo, o RPM, tem gente que me xinga, porra, tanto artista, você vai falar do RPM, mas pra mim foi importante. Sim, pra mim também. E agora morreu o Schiavon, que eu fiquei, tristão, assim, falei, cara, morreu esse cara. Mas aí tem um monte de gente falando, né, porque eu perguntei pro Poladinho, eu fui perguntando pras pessoas, o Ney teve importância ali no início, né, na direção do show, então você passa a ter história sobre aquilo. Pra mim é de uma riqueza... minha curiosidade, eu fico muito feliz de poder perguntar as coisas que eu nunca perguntei, né? Ah, é maravilhoso. Não é bom? A gente Nossa, é curioso, né? É muito bom. Eu fiquei muito feliz nesse período do trabalho do museu, né, do Gil, porque o Gil, cara, ele é super acessível, assim, como ser humano, mas ele é muito grande, né? Não é acessível, sei lá, como jornalista eu não tinha essa facilidade toda de estar entrevistando acessando o Gil. a agenda ali, né? Exato. Claro. Não é culpa dele nem de ninguém, é porque realmente é uma agenda muito cheia. Então nesse período do museu foi genial porque era muito constante eram encontros, né, primeiro presenciais, depois virtuais por causa da pandemia, depois presenciais de novo. Então eu tive essa facilidade de conseguir perguntar coisas para ele. Teve uma coisa que eu fiz também, eu respeitei muito o momento do museu e não mexi no Refazenda, e até falei isso pro Sesc, né, porque estava começando a mexer no museu. E aí a gente combinou isso e eu falei, olha, só que eu tô fazendo esse trabalho pro Google e eu não vou fazer outra coisa junto, assim. Nem tenho tempo, né? E... Você não botou uma lupa ali naquilo, naquele momento? Não, eu não tinha tempo. Eu tava administrando uma equipe de 20 pessoas, montando um museu, uma coisa gigante, que pra mim era a coisa mais importante do mundo ali naquele momento. Eu tinha outras coisas, tipo o meu doutorado e tal, que também eram muito importantes, mas profissionalmente o meu projeto da vez era aquele museu. E também não queria ser antiética de ficar usando uma coisa para outra, né? Sim. Então eu esperei entregar tudo do museu para na rebarba ali de encontros e tal, pegar de Gil o que eu não tinha, o que eu não havia... E outra coisa, eu uso muita coisa do museu aqui no livro, porque também me interessou. Poxa, já que tem fonte primária, né, o secundário, o terciário, enfim, a gente tem fonte. E o museu, a ideia é que ele vire fonte para pesquisadoras, nada melhor do que a própria curadora usar como fonte o trabalho da minha equipe. Esse museu tá no ar até hoje? Tá no ar. Vai ficar aberto ali para quem quiser acessar. O Ritmo de Gil no Google Arts and Culture. Até que ou o Gil ou o Google desfaçam não sei, esse negócio. Tomara que eles já façam isso com muitas pessoas, né? Nossa, cara, queria muito, porque é genial. Pro pesquisador, assim, é um mar de informações e fotos antigas, sabe? Pra quem não se contenta com Wikipedia, né? Não. E é isso, assim, a gente até pode encontrar erros lá, porque foram... 3 anos e meio para mais de 40 mil itens. Não é brincadeira, não, 40 mil itens. Mesmo 20 pessoas trabalhando. E você veio aqui, isso foi super ética, não me contou. O que você tá fazendo agora? Não. Você tava imersa naquela parada, devia sonhar com isso, né? E eu vim aqui, foi a primeira vez, né, que eu vim. Foi a primeira vez. É verdade, vim falar de um monte de coisa e não podia falar do Gil ainda. O que mais estava acontecendo na vida dele nesse momento? Além dessa mudança espiritual, da alimentação que ele botou aqui, né? Tinha mais alguma coisa acontecendo no entorno dele? Ele estava... nessa fase ele estava ainda casado com a Sandra, né, a Gadelha. Logo depois ele se envolve com a Flora Gil. Então tem uma questão que permeia esse disco, que acho que tá menos latente em outros trabalhos dele, que é a sexualidade, né? Eu acho que a gente pode botar um pedacinho de pai... pai e mãe. Pai e mãe. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar
outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é minha mãe, como é minha mãe, como vão seus temores, meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar. Coisa linda, né? Alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Engraçado que você ouve a música a vida inteira e não ouve Eu passei entendendo. muito tempo E tá claro, né? É tipo assim, tá na cara. aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo Acho que tá pra repetindo, né? saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre. Essa era uma questão, a mulher. era um conflito dele naquele instante. Isso nunca foi dito nem tá claro em lugar nenhum. Mas dá pra perceber por essa letra que é, né? Que ele tá botando pra fora, tipo, essa questão do pai, né? Me entenda quando eu beijo um homem, quando... né? E beijar uma mulher também é igual a beijar minha mãe. Tem uma entrevista do Gil ao Roda Viva nos anos 80, que é o Zuzo Homem de Melo, que é um grande pesquisador, pergunta a ele, né? Você é efeminado? Ele pergunta assim, por que você é efeminado? Alguma coisa assim. Aí o Gil responde assim, olha, eu tenho coisas do meu pai e da minha mãe, eu sou filho de um homem e de uma mulher, então eu tenho, sabe, uma coisa... Então o Gil sempre teve essa postura muito livre, que sempre chocou um pouco. Então, ao mesmo tempo, ele nunca falou claramente, né, dar uma entrevista sobre isso, mas ele sempre deixou claro que ele é muito aberto a essas coisas, né? Se ele aplicava isso na vida ou não, dele, eu consigo entender isso dele muito, assim, porque eu tenho uma cabeça muito nesse sentido. Eu tenho uma vida meio careta, Cris, sou um pouco careta. Um pouco por preguiça, um pouco por medo de algum, por exemplo, drogas. Eu morro de medo de algum, né, de experimentar coisas. Então eu tenho... sou careta por outras questões, mas a minha cabeça é muito aberta a tudo. Eu acho tudo normal, eu acho tudo natural, sabe? Homem, mulher, homem, mulher, trans, não binário, binário. Tudo isso que aparece, todas essas letras do LGBTQIA+, PQRS, tudo isso pra mim é muito natural. E o Gil é assim, por isso que eu me identifiquei muito também com esse disco. Já era assim lá atrás, quando nem se falava sobre isso. Ele já era assim lá atrás, em plena ditadura. Então uma música como essa não pode ser claro, né? Uma música que não tá claro, mas não tá claro. Pra censura, passou, né? Mas se a gente parar pra pensar... Esses deviam ser uns idiotas, né? Nossa. Porque passou tanta coisa que tava na cara... Mas eu acho que eles só viam o que estava na cara mesmo, né? Só Se fosse mais poético... Ou então o que eles entendiam, porque tinha coisa que nem tava tão na cara, que não era nada e que eles viajavam. Aí as antas olhavam e falavam assim, aqui não pode. Isso não pode. Que loucura isso existir, né? Mas nessa época, ele estava casado com a Sandra, que eu falei, e ele já era pai das duas primeiras filhas, né? A Marília e a Nara, com a primeira esposa, Belina, de quem ele já tinha se separado.
E aí com a Sandra foi pro exílio com ele, voltou e tal. Aí ele teve o Pedro, a Preta e a Maria. Então esses eram os 5 filhos que ele já tinha nessa época. Aí tem um trecho que o Gil fala sobre uma música que não tá nesse disco, chamada Sandra, que é a música dedicada a Sandra. O Gil fala no livro Todas as Letras, que é um livro na qual ele comenta as letras dele. Esse uma época eu tenho, acho que ele guardado, mas eu olhava, um livrão. Com insônia, eu ficava olhando Super-Homem, acho que eu mais gostava, né? Um livrão, assim, né? E saiu uma edição ano passado, nos 80 anos de Gil, que eu acho que é quase completa. Acho mesmo? que, não sei se chegou a completar, não lembro, mas um livraço. Aí ele fala o seguinte sobre essa música Sandra. A que tomava conta de tudo. Onde eu estivesse, o seu olhar espiritual me acompanharia. Seu ente se espraiaria, entendendo-se por todas as mulheres com quem eu convivesse. A ela, as mulheres citadas na letra remetiam por representarem o feminino, a minha sustentação naquele momento. Ou seja, olha isso que ele fala, né? Estendendo-se por todas as mulheres com quem eu convivesse. Então, Sandra estava ali de boa. E aí... nessa letra, né, de Sandra, por exemplo, a que dá nome à canção, né, Sandra, composta por Gil nos tempos de internação e lançada no álbum Refavela, em 77, era uma tiete de Caetano Veloso de Curitiba, amiga da Andréia, que tietava Gil na capital paranaense e que também entrou na letra da canção, num verso Andréia na estreia. Ou seja, a Sandra da música não era a Sandra Gadelha, era a Sandra que tietava Caetano, que era amiga da Andréia, que tietava Gil. Ou seja, tinha um trelelê entre essa Sandra e a Andréia, entendeu? Que beleza, né? E aí ele conta. E ele Tudo conta. Isso lá atrás, Lá atrás, e ele fala de boa. Muito moderna. Andréia era a sempre. menina que eu tinha conhecido em 76 na passagem do show Doces Bárbaros pela cidade. Ele fica internado porque ele foi preso, né? Quando Doces Bárbaros passa por Florianópolis em 76, pegam maconha no quarto de Gil e prendem ele pela segunda vez. E aí tem até... No YouTube tem esse julgamento que é horroroso, o juiz... Muito, dá uma vergonha alheia do caramba, o juiz condenando o Gil por ter fumado maconha, e Gil lá todo rastafari, assim, todo tipo, ai meu Deus. E aí ele acaba sendo internado para não ficar preso. Aí ele, bom, então a Andréia, ele conheceu, não sei o quê, tínhamos ficado juntos na ocasião, ou seja, ele fala isso. E ela que me levou a um armarinho para comprar as fitas com que me enlaçou os cabelos trançados, narrou ele, Gil, né? No comentário reproduzido por Carlos Renaud, que é o organizador do livro Todas as Letras. A propósito, a Cíntia da canção, o verso Cíntia, porque embora choque, rosa é cor bonita, também era de Curitiba e deu a Gil uma boina cor-de-rosa, a que ele usou durante o julgamento. E Dulcina, que o verso diz, é santa, é uma santa e me beijou na boca, foi uma das enfermeiras do internato. Aí tem uma fala dele. E Dulcina, que era a mais calada, mais recatada de todas na clínica, mais mansa, era como uma freira. Foi a única que um dia veio e me deu um beijo na boca, relata Gil. Ou seja... Que maravilha. Então isso para dizer que... Não, eram pessoas muito diferentes. Eu estudei na Escola Parque, né? Tava o Pedro Gil, estudando, eu acho que a Preta já... Porque eu acho que o Pedro era a primeira turma da Escola Parque, posso estar errado, porque é uma escola nova, né? E eu era, sei lá, 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª turma. Então era meio que... Você conheceu o Pedro? Cara, eu conheci no colégio, porque ele era uma figuraça, assim, tipo, bonito pra caramba. E todo mundo, músico, né? Só que ele morre super novo, né? Mas eu tô te falando isso porque tinha, assim, Dia dos Pais, essas coisas, Dia das Mães, maratona da Escola Parque, pra sei lá o quê. E apesar de ser um colégio... que já tinham muitos artistas, o Gil e o Caetano eram pessoas muito diferentes dos outros artistas. Era meio assim, você ficava olhando criança, você ficava olhando, cara, era tudo diferente. Então imagina, isso era diferente numa amostragem da Escola Parque, só não tinha ninguém normal ali. Os pais eram tudo artista, comediante, ator, mas mesmo ali, eles eram muito diferentes. Quando eles chegavam para buscar os filhos, a gente ficava olhando, assim, pessoas diferentes, né? Muito legal isso, né? Muito. Só imagina se tivesse sido no Santo Agostinho, né? Isso é o quê? Década de 70 ou 80? Eu nasci em 73, eu fui estudar lá desde eu fiz, acho que Chapeuzinho Vermelho, que é uma escola que não existe mais, muito neném. Creche, já fui pra Escola Parque com 4, 5, 6, então é 78, 9, 10. Era o Gil Realce.
Eles usavam sandália de couro. Me lembro muito dos brincos, né? O cabelão, a calça super justa. Era tipo assim, um outro universo. Eles eram pessoas... Mas eu acho que estudavam os filhos do Morel. Eu lembro que eu ia muito na casa do Armandinho. Os filhos eram de lá. Então assim, todo mundo... Não tinha muita gente normal ali. Talvez o meu pai e minha mãe fossem os mais normais na hora de buscar na porta, assim. Mas muito legal. Essas pessoas estavam ali, né, cara? A gente tinha acesso, pelo menos visual, a eles, né? Sim, não, e referências, né? Porque no fim das contas você vai trabalhar com música, né? E eu agora com filho, eu fico com muita dúvida onde colocar meu filho, sabe? Se entrega ele pra esse mundo. Não, é porque eu acho que tem... Eu gostaria muito que ele tivesse a opção de fazer escolhas, sabe? Se pudesse estudar na Escola Parque de manhã, à tarde no Santo Inácio, à noite... para ele ouvir pontos de vista diferentes e nessa época que é muito rica de absorção de ideias e conceitos, né? Ele poder ter escolha e em quase todos os lugares esse vai ter um viés, né? Sim. É diferente, é difícil você colocar... Bem interessante esse ponto de vista, né? Nunca tinha pensado sobre isso, mas de fato, quando você eu praticamente vou obrigar ele a ser de humanas se eu coloco ele na Escola Parque. Porque vai ser onde vão cutucar ele positivamente para aquilo aflorar. Se eu jogo num Santo Agostinho... Contrário. Para mim já seria difícil a coisa do padre, freira, para mim é complexo. Mas se fosse teresiano, que apesar de ser... não é tão rígido, talvez vá aflorar outra coisa. Mas, pô, saíram vários cantores e compositores brilhantes da Bossa Nova do teresiano, né? Sim. Aí tinha o Rio de Janeiro, que não era tão radical quanto a Escola Parque. Então eu fico meio assim... que viés eu vou colocar meu filho? Porque vai ter, sempre terá. Verdade. Também não quero obrigar ele a ser artista, né? Até porque não é fácil. Eu não quero que o nosso ecossistema aqui que a gente vive influencie muito ele a tomar uma decisão que às vezes nem é a dele, né? Sim, verdade. Mas tem também a coisa de repente, da escolha, né? Eu, por exemplo, fui... Meu colégio... Eu sou de Niterói, né? Então, esses nomes... conheço, mas não né, são outros nomes lá meio referentes. Qual é a Escola Parque de Niterói? Era o Centro Educacional de Niterói. Hoje eu não sei muito bem, não tô acompanhando muito, mas na minha época era o Centro Educacional de Niterói. E qual era o Santo Agostinho de lá, assim, o mais rígido? O Abel. E tinha o que tentava ser o mais rígido, mas não chegava a ser o Abel, mas de jeito nenhum chegava perto também de ser artístico, né, de ter essa verve artística, que era o Gay-Lussac, que era onde eu estudava. Então ele era uma escola careta. E mais rígida. E eu fui no Gay-Lussac do maternal à 8ª série. Cara, a pré-escola chamava Mini Gay na época. E eu acho muito bonitinho, mas, cara, imagina, a gente andava com o uniforme escrito Mini Gay aqui, né? Aí era uma motivo de piada, assim, era uma coisa, uma tosqueira, uma idiotice, assim. Aí mudaram pra Jardim, Gay-Lussac Jardim, por causa dessa coisa da piada com o Mini Gay. Mas enfim, eu fui do Mini Gay, tenho o maior orgulho de dizer que eu fui do Mini Gay. E rolava um bullying, né? Total. Eu tenho um trauma da escola porque eu sempre tive déficit de atenção. Então, o sistema escolar para mim, ele foi muito cruel, né? Porque eu não tenho a capacidade de ouvir uma professora falando sobre algo que eu não me interesso, conseguir absorver e guardar. Não guardo, então o cara ficava falando coisa, é como se a minha cabeça fosse voando. Então, e aí de repente você é muito castigado ou premiado por você ser bom naquele sistema ou não, né? Ontem o Otto veio aqui e falou, cara, era impossível o colégio pra mim. Eu ia lá pra conhecer pessoas, pra fazer amizade, jogar bola, tudo menos prestar atenção em matérias que não fazem o menor sentido pra mim. Então acho que o colégio como um todo pra mim foi muito traumático, porque você fica de castigo, né? E aí o coleguinha que é melhor naquele tipo de coisa, porque quando você é criança a única coisa que você tem pra ser premiado ou castigado é a nota. Exatamente. Como dizia meu pai, a única obrigação que você tem na vida é tirar nota boa. Mas e se eu não consigo entrar naquilo ali? Então, quantas pessoas tiveram a baixa estima muito né, exaltada por não conseguir passar em química, por não ter memória boa. E hoje eu olho com muito distanciamento, né? Eu tenho uma enteada e agora tenho um filho, de falar assim, cara, é sobre boa memória essa parada. Se você é bom de memória, você vai passar direto, se você tem déficit de atenção e má memória, você não vai passar de ano.
E aí eu começo a pensar, eu acho que não deveria ter repetir de ano. Eu acho que deveria ter passar com score baixo. Sim. E aí esse score lá na frente, se você quiser... Sei lá, não vai para uma faculdade de medicina, trabalhar mas vai num pro... banco, o banco vai Sim. olhar e falar, peraí, deixa eu ver se esse cara... Não, ó, acho que não. Até porque tem uma outra coisa, né? Você falou do banco. Repetir é atrasar a vida de alguém É. por uma aptidão... E tem essa coisa das matérias, né? Assim, às vezes você pode ser muito bom em matemática a vida inteira e ser horroroso em química, né? Isso aconteceu comigo. Eu fui muito boa em português, matemática, várias dessas matérias eu era muito boa. Agora, química, biologia, e até física eu era boa. Química eu era horrorosa, sempre fui. Eu, sério, passei colando mesmo, assim. Acho que o Renatinho, meu sócio aqui, devia ser bom em química. Não, porque ele é quase nerd, né? Renatinho, você era bom em química? Você era bom em química, Renatinho? Mais ou menos. Era bom em física e matemática. Mas só pra fechar, eu terminei a 8ª desesperada para ir pro Centro Educacional de Niterói, porque eu já tinha uma verve artística. Eu queria experimentar isso. E aí eu mudei. E aí, de fato, eu me encontrei muito mais numa escola, mais tipo escola parque, só que só no 2º grau que eu fui pude. ao contrário, meu pai me botou lá porque eu acho que ele tava namorando uma das donas do colégio, e aí ele queria ser cool, então bota lá. E minha mãe apavorada com aquele colégio, porque super careta, que nem era tão careta, mas era um pouco, e aí aquele negócio pra ela era muito confuso. Uhum. E aí ela foi e me tirou e botou no pior colégio do mundo, que eu pudesse, que se chamava Escola Canarinhos, que era aqui, assim, tipo, e essa foi uma mágoa minha, não é mais, assim, mas foi resolvido. Por uma vida inteira, assim, porque essa escolha ela é meio definitiva em muitas coisas, né? Uhum. Em como você vai ser formado como ser humano. Hoje eu acho que a gente tem, tudo é muito mais aberto, mas naquela época, cara, parece que tudo isso que a gente tá falando aqui só existia em meia dúzia de lugares no Brasil. Sim. Então eu era meia dúzia de famílias. De famílias, né? Então ali eu tava numa bolha maravilhosa, assim, Uhum. Eu me lembro que a gente ganhava nota boa se plantasse, se cuidasse da tua planta, da tua galinha, sabe? Olha Tinha isso. Então assim, já era tudo isso que hoje se fala sobre preservação do meio ambiente, né? Desde criancinha. E eu me lembro que você era julgado se você era gentil, um bom aluno, tratava bem seus amigos. Porque eu acho que essa nota teria que valer tanto quanto se você é bom em física, né? Uhum. Se tem caráter, se você se relaciona bem com seus professores, trata bem os funcionários. Né? É ética, cara. Né? Ética era uma matéria que ficou, né, no currículo durante algum tempo, né? Depois caiu. Enfim, ética já foi uma matéria e já deixou de ser. E eu acho que é uma matéria bem importante, né? E Cris, no que a gente faz, por exemplo, né? Você ser uma pessoa boa de relacionamento hoje é muito mais importante no mundo que a gente vive do que se você é bom em química. Claro. Ou se você tirou notas boas no colégio. Uhum. Então, uma pessoa muito sociável, que tem uma inteligência social, isso deveria falar, não, passa, porque essa pessoa é muito boa nisso, ela vai dar certo na vida, porque isso aqui é importante, né? Uhum. Eu acho hoje, tipo, essa inteligência emocional de lidar com pessoas, não explodir. Cara, a gente vira e mexe tá conversando sobre, cara, porra, o que eu faço com isso? Acalma, respira, demora pra gente aprender. Vem cá, Demora. seguindo aqui. A maturidade. Então, aí você perguntou, isso aí já me leva a uma questão do Gil, que é o seguinte, a meditação. Que o entra Gil, forte na vida dele nesse momento. Ninguém consegue imaginar, mas o Gil tinha umas crisezinhas de pânico. Não é crise de pânico isso que a gente fala de hoje, não. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. No dia de se apresentar num festival, de apresentar em um dos festivais da canção, ali na década de 60, ele sumiu do teatro. Tiveram que buscar ele no hotel, ele estava em posição fetal embaixo de uma coberta, dizendo que não ia entrar no palco de jeito nenhum. Tiveram que arrastar o Gil para ele entrar no palco. Então, quem pode imaginar que o Gil teve pânico, né, em alguns momentos da vida dele, né? E aí, quando ele é preso, ele começa a pensar em John Lennon e Yoko Ono, aquela paz e amor toda ali, né, daquele momento. Olha só, esse casal influenciou ele. Sim, sim. E aí ele começa a meditar. E a macrobiótica, porque ele começou a acreditar, né, e claro, tem essa lógica de que a comida mais leve vai te deixar mais leve, né? E aí até para meditar vai ser mais fácil e tudo isso. Então é na prisão que ele começa esse processo de meditação e de macrobiótica. Então isso é uma coisa que está muito forte nesse momento
Da vida dele, né? Tanto, quer dizer, nesse momento de 68, quando ele é preso, até anos depois. E na realidade só não é mais hoje. Acho que ele ainda é um ser que medita. Eu acho que o Gil medita o tempo todo, né? Mesmo quando ele tá ali no palco, ele tá sempre muito... Nossa, assim, né? Não consigo imaginar Gil... Se bem que eu perguntei isso a Gil durante o processo do Museu Gil, não consigo imaginar você... puto, dando ataques, explodindo e tal, não sei o quê, chorando. Eu não consigo, assim, de raiva, sabe, não sei o quê. Eu não consigo imaginar. Você tem esses momentos? Aí ele fala assim... Pergunte a Flora e a Caetano. Eles vão dizer, Gil tem seus momentos. Ou seja, ele tem. É porque o Caetano sempre mostrou isso mais, né? Em artigos e etc, né? Tá na cara dele. Mesmo ele, quando ele tá rindo, feliz, você vê que ele é um cara novinho, que pode... Eu acho que ele meteu o pau no repórter do New York Times num show, né? Ele tinha esses rompantes, né? Os editoriais. Sim, e acho que tem até hoje, né? E o Gil hoje não consegue ver isso, mas ele também tem do jeito dele. Vem cá, entrevistando o Gil, porque eu me lembro criança, né? Programa de entrevista, tinha aquelas explicações. Eu me lembro que eu me achava muito burro, que eu não entendia nada. Porque ele ia, né, metaforicamente explicando. Mas não é fácil. E às vezes vinha o ou não no fim. Eu me lembro que isso até virou ou não. Meio que piada da galera da música, né? Porque todo mundo... É uma homenagem, mas assim, o ou não no fim. E eu era criança, eu falei assim, eu devo ser muito burro, porque eu não tô entendendo as imagens, os vocabulários riquíssimos, né? Como que é entrevistar o Gil? Vem essas explicações com figuras de linguagem que não... Sim. Não, e às vezes a gente, durante o processo do museu, a gente fez algumas coletivas virtuais com o pessoal da equipe, né? Então tinha assim, sei lá, 10, 15 pessoas... E aí a gente combinava com o Gil que, assim, cada um ia fazer uma pergunta, ou seja, ia ser longa. Né? E aí a gente tinha ali, sei lá, 2 horas com ele, vamos dizer. Aí alguém fazia a primeira pergunta, cara, ele levava horas respondendo. Aí eu começava a ficar naquele nervoso. Tipo, meu Deus, não vai dar tempo do 15º fazer a pergunta, né? E aí eu dava umas cortadinhas, assim, tipo... Aquela cortada que você dá mesmo no jornalismo de legal, Gil, isso então me remete a não sei o quê, uma pergunta que não sei quem tem. Ou seja, eu fiquei tipo virando mediadora, conduzindo, porque senão ele fica 1 hora dando resposta da mesma pergunta, o que é incrível. Nada do que ele fala se joga no lixo, tá? Não é isso não. Mas é porque ele vai realmente e bota metáforas e lembra, e aí não lembra direito, mas aí já lembra de uma outra história que também completa aquela outra, que já remete a outra, que não sei o quê. Cara, quando você vê, você tem... É uma maravilha. E o Caetano é mais pragmático respondendo perguntas, super, né? Ele responde aquilo que você pergunta, super. Né? Caetano, eu fiz uma entrevista com ele pro museu, e aí ele pediu para mandar por escrito porque ele queria refletir, né? Queria escrever. Caetano gosta muito de escrever, né? Não à toa, ele tem um livro realmente escrito por ele. Porque o Gil tem muito livro sobre Gil, mas não chega a ter, por exemplo, um livro escrito por ele, né? Assim, o Caetano tem o Verdades Tropicais, né? Que é um... Tipo Chico, que também gosta de escrever, né? Aí eu mandei, acho que foram 20 ou 25 perguntas. Mandei pergunta pra caramba e aquela de tipo assim, responde o que você quiser. Eu mandei tudo que eu podia, porque só pra não perder a oportunidade, não perder a viagem. Aí, eu acho que foram 2 viagens, na verdade. Mas enfim, ele mandou um testamento pra cada resposta. E aí eu fiquei felicíssima, porque é maravilhoso quando acontece isso, né? É muito melhor a gente editar, né? Ou acho que no caso dele nem editei, acho que tá tudo na íntegra, porque era tudo muito bom. Talvez tenha dividido em mais perguntas, alguma coisa assim. E aí, não satisfeito, achei que estava tudo resolvido ali, respondeu tudo e tal. Não satisfeito, ele me manda um áudio de 7 minutos Que privilégio, hein, Cris? Explicando melhor o tropicalismo, porque ele não sabia se ele tinha explicado tão bem na resposta que ele tinha colocado ali. Como no museu a gente coloca... a gente estava colocando assim as perguntas e respostas e sempre um áudio ou um vídeo do artista. Falei, pronto, esse é o áudio que vai, né? Porque o áudio é maravilhoso. É ele falando que Gil é o responsável pelo tropicalismo, que não adianta falar que é os dois, que é Caetano, que é Gil o responsável pelo tropicalismo. E o Gil fala o quê? Aí quando você vai no Gil, ele fala assim, Caetano que é o responsável. Ele tem mania de dizer isso, mas se não fosse ele, não sei o que, enfim. Os dois são, né?
Os dois são. Então, Caetano, muito preciso, como você falou, assim, maravilhoso entrevistar ele também. Agora é isso, são duas maravilhas, né? O Gil só dá um pouquinho mais de trabalho porque você precisa buscar os dados em algum outro lugar, né? Por não ter tanta precisão. Mas, cara, os sentimentos que ele coloca em cada resposta, assim, é uma coisa magnífica. E você já perguntou pra ele o porquê do ou não? Não perguntei. Tá aí, né? Porque esse ou não é enigmático, né? É. Eu acho que, na verdade, o Gil talvez não queira ser responsável por nenhuma teoria, então assim. Ele não fecha a questão, né? Não fecha a ele questão. Fala, não. É isso ou não. Ou, tipo, pensa em você, pra que eu tenho que dizer, entendeu? Porque acho que também teve uma época em que se cobrava muito o posicionamento do artista, né? Quer dizer, teve uma época, acho que se cobra até hoje, né? Mas acho que aquela época de ditadura, principalmente, acho que era muita cobrança, muita pressão e... Em poucos, né? É como se tudo tivesse que passar pelo Caetano, Gil, Chico. E, cara, eles eram garotos, né? Eles tinham 20... Esses caras fizeram obras... É muito louco pensar que eles fizeram isso jovens, né? Com menos de 30 anos. Esse disco aqui, né? A gente conferiu aqui antes. Ele tinha 33 anos. Em 75 ele tinha 33 anos. Muito jovem, né? Então, quando ele volta, quando ele vai para o Brasil, ele tinha 29, né? 28, 27, Gênios, enfim. Né? Então, eu acho que era muita cobrança em cima, e aí talvez ele tenha achado essa maneira de não cravar nada, mesmo pra entendeu? ditador, porque imagino, a ditadura, quando ele mandava essas respostas, os caras não entendiam nada, né? Nada. Devia dar um bug na censura. Exatamente, um bug. E aí tem duas faixas desse disco, uma é meditação e a outra é retiros espirituais, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Você sabe que eu amo essa música, a Retiros Espirituais? Eu também, acho muito Não lindo. se fala muito dessa música, né? Não. Essas duas, né, não se falam muito. Dá uma sensação estranha que a gente pode perder essas pessoas, né? Nossa. Isso é lindo, cara. Descubro certas coisas tão normais, como estar defronte de uma coisa e ficar. Sabe de quem é esse arranjo de cordas? Horas a fio com arranjo de cordas sofisticado. Bárbara Bela, tela de TV. Você há de achar gozado, Barbarella dita assim dessa maneira, brincadeira sem nexo. Caetano cantando isso ia ficar lindo Fonogram, também. remole o crédito. Fonogram dos arranjos de cordas. Eu diria mais. Dinheiro foi pra outro alguém. Não, isso era de repente a orquestra local, né? A banda. As gravadoras tinham suas bandas, né? Suas orquestras, né? Mas contratadas. será que o dinheiro ia pros músicos? Ah, bom, aí. É uma outra história, né? Que eu juro, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Ele cita Celi Campelo, né? Luar tão cândido. E é muito doido, porque isso parece um chorinho com arranjo de corda, né? Não, e com a melodia super hit, assim, das coisas certeiras que ele já fez, né? Só que é uma letra... Nos meus retiros espirituais, descubro certas coisas anormais. As normais e as anormais. Como alguns instantes vacilantes e só. Só com você e comigo. Você fez alguma pergunta pra ele sobre essa música em particular ou não? Essa tem no Todas as Letras, e eu achei... Tô rindo aqui esperando baixar pra falar disso. Eu achei legal usar, porque exatamente é esse ou não. A fala dele é esse ou não. Ele fala o seguinte, quer ver? Retiros espirituais lançam um olhar singelo, simplório sobre a questão filosófica do ser e não ser, sobre o paradoxo do princípio da incerteza do que é e não é. É uma das minhas músicas sobre o Wu Wei, a ação, não ação, a ideia de superação e alcance do ser, onde tudo é. Sobre o fato de que o pensamento consciente sobre a égide da volição ainda é o que se chamaria o estágio zen, o satori, o samadhi,
o Satananda indiano, onde arqueiro, arco e alvo se confundem e sujeito, ato e objeto são uma só coisa. Entendeu alguma coisa? Não. Não, mas era assim sempre. Eu criança, naqueles programas Roda Viva, os programas de entrevista, sempre vinha um negócio, era isso aí ele falando, né, super rápido. Exato. Aí eu criança falou assim, cara... Não, eu continuo sem entender. Aqui, você... Não, pouquíssimas pessoas, talvez o Caetano entenda, né? Talvez a Sandra Gadelha na época. Cara, é uma mente muito Eu quis trazer essa né? fala, porque aí que tá, tem algumas coisas, quando a gente... Esse livro, apesar de eu estar também muito em contato com o Gil, eu usei mais o Gil para me tirar certas dúvidas mais específicas, mas eu usei muito a entrevista da época. Eu peguei jornais da época, tem entrevista dele pro Nelson Motta daquela época, da época do lançamento, né, e tal, porque eu não queria justamente pegar essa visão hoje dele, com quase 80, ali no momento que eu estava escrevendo o livro, com quase 80 anos, já esquecendo, sabe, já tendo que puxar de uma memória, ou então falar uma coisa hoje sobre uma música daquela época. Então eu preferi buscar em lugares mais antigos, porque era realmente o que ele estava falando e sentindo naquele momento, né? Então acho que isso aqui ele não me falaria nesse encontro ali, ano retrasado, sei lá, 3 anos Ainda, atrás. Porque também se ele falasse eu também não ia entender. Não ia nem conseguir transcrever a entrevista, né? Ainda bem que essa aqui já estava escrita, eu só... Cara, é um vocabulário muito rebuscado. Não né? é muito doido? Muito. E ele fez essa música numa noite de insônia. Numa madrugada, assim, né? Ele fala uma letra que transcende ao aspecto comum da letra de música. Na verdade, é um poema musicado. Tem horas que ele fala um pouco mais concretamente. Assim ficou tranquilo. Assim tá tudo certo. Quando eu sentei para escrever, eu já escrevi com o sentimento do poema, como se já houvesse algo sendo dito e o frasear fosse apenas uma explicação do que estava sendo dito. Como uma nuvem que fosse um poema cujos versos fossem a chuva. Aí já começa a me metaforizar. Não, mas aí tá tudo mas certo. É lindo. Mas metáfora, né? Mas dá pra entender. A chuva é depois da nuvem, dissolução em gotas, fragmentação do denso condenso que é a nuvem. Aí tem que entender um pouco de química, né? Denso com denso, já não... É química ou não, biologia? Não sei. Aí, Renatinho, ela é das minhas, hein, Renatinho? Assim eram os versos em relação ao poema e vice-versa. Mas enfim, essa parte deu pra entender. Lindo, né, na verdade, lindo, é bem poético, né? É muito lindo. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um ser humano como o Gil, olhando pro mundo, né? Em todas as situações, micro-situações do dia a dia. Porque não é um cara que tá olhando pro mundo igual você, igual a mim. Tem uma cena maravilhosa que a família descreve, que é o seguinte: a casa deles tá sempre com gente pra caramba. Imagina, é filho pra caramba, é neto pra caramba, né? E então é um entre-sai de gente, é festa, a Flora adora festa, a Flora Gil. Então, cara, é o tempo todo entrando gente. Aí a família sempre descreve um momento, e são vários, que o Gil tá lá na sala, sentado no sofá, isolado daquela festa, daquele rolo todo que tá rolando, tocando violão. E que o pau quebrando na casa, todo mundo pra lá e pra cá e tal, nananã. Ele tá ali no cantinho dele. Ele tá ali no cantinho dele, tocando violão, tirando música. Aí vai o neto ali, cola e canta uma com ele toca junto com o neto. Aí o neto vai brincar pro outro lado, vem outro, entra. Ou então ele fica ali sozinho, que isso é muito constante. Eu fico imaginando essa cena nunca sai da minha cabeça. Eu tô tentando lembrar quem foi que me descreveu, se foi a Nara ou a Maria, né? Uma das filhas. É porque na verdade são eles eram assim, né? Só que e é bonito que ele fala que a música é mãe de todos, não é isso? Porque a música fez eles ter tudo que ele tem. A música é a mãe dos meus filhos, né? Material e imaterial, né? Deu essa vida, né? E eu fico imaginando que essa meditação é o que permite ele conseguir fazer isso também, né? Um cara que consegue, no meio de um blá 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 todo, sentar e ficar ali, ou tirando uma música, ou treinando, qualquer coisa, tem que estar muito centrado, né? E concentrado, enfim, na música, na mãe dos filhos e dos netos e de tudo isso. A minha curiosidade é sempre o que ele tá pensando, né? Como que ele olha para aquilo, porque eles vão contar isso, é tão poético o jeito que eles contam. Né? Tem, em um desses livros tem o Caetano e o Gil, que quando eles conversavam, né, e que os dois amavam as histórias um do outro, né? Porque a forma como eles contavam as histórias era lindo. O Super-Homem nasce assim, né? Sim. Gênios.
Super-Homem é uma das canções mais feministas, né, da história, né, de Gil. Né? Ai, como é que é a letra? Um dia... Vamos aqui, Super-Homem. Eu sou o cara que Nossa, não lembro nenhuma letra. Ai, então... eu só lembro quando eu tô, sei lá, fazendo almoço, qualquer coisa assim. Cara, na hora que eu preciso lembrar. Eu não lembro de letra de disco que eu tô produzindo, eu canto errado e tem que... Não, é terrível, peraí. Nananana, ser homem bastaria. Gilberto Gil. Um dia viver a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria. Que o mundo masculino tudo me daria. Isso é lindo, né? Do que eu quisesse ter. Do que eu quisesse ter. Que nada é minha porção mulher, que até então se resguardara. Isso é maravilhoso. Lê isso de novo. Que nada é minha porção mulher, que até então se resguardara. É a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Olha isso, minha porção mulher, que eu trago em mim agora, né? Gil é uma cabeça, uma mente aberta, liberta, e eu não consigo entender pessoas que trabalharam ou trabalham com o Gil e que não aprenderam nada com ele, porque tem disso por aí. Cara, mas você sabe que o convívio, músicos, né, em geral, tem uma coisa muito machista e é engraçado que não é nem homofobia, porque são pessoas que amam os artistas, assim, mas tem muita piada idiota meio homofóbica. Eu que sempre fui um cara que nunca fui muito da galera da música, eu sempre estive nesse mercado, mas eu tinha mais amigos atores do que amigos de músicos, né? Fui fazer teatro, assim, minha vida sempre foi diferente, assim. E eu era mesmo alvo de bullying, tipo, porque você não ser o cara padrãozinho, que só fala, entendeu? Às vezes o bullying é real, assim. Então, eu acho que é meio isso. Talvez a coisa do músico, eu acho que as novas gerações não, mas é um processo muito solitário, né? Você fica ali dentro do quarto. Porque, cara, a galera muda, graxa, muita piadinha. Tudo é piadinha de Mas é incompreensível, né? Porque é um meio que tem muito de tudo, né? Então a galera deveria ter a cabeça mais aberta, né? Mas eu acho que tá mudando, né? Mas... se a gente pensar que ainda é um processo muito solitário, o instrumento, por isso que eu acho que eu nunca fui um bom baixista, porque eu não conseguiria ficar 9 horas num quarto fazendo uma parada que é de repetição e solitário, né? É isso, quando você olha um grande músico, você fala, tenha certeza, esse cara ficou tipo de 5 a 9 horas diários assim. Como que essa pessoa pode ter Mas aí esse cara vai, grava um disco e faz uma turnê com um músico como Gilberto Gil. Aí ele viaja no mesmo ônibus que o Gilberto Gil, ele dorme no mesmo hotel, ele participa da oração ali, antes de entrar no palco. Mas os ambientes são muito separados, né? Nem tanto, né? Eu acho que tem... Muitas vezes hoje talvez sejam mais. A equipe fica meio aqui, o artista... Não, hoje talvez sejam mais, mas nessa época aqui que eu tava contando dos shows, antes da gravação do Refazenda, não só era todo mundo viajando junto no mesmo busão, como galera, inclusive, ficou morando numa casa em Salvador juntos. Fredera, Rubão, essa galera que eu tava contando, ficou morando com o Gil numa casa juntos ali. Ou seja, era uma proximidade muito grande. Quando fica grande, aí sim começa a ter seus ambientes, seus camarins separados e tal. Mas o antes não, né? Uma vez, um grande amigo meu falou, Clê, quantos guitarristas... Agora esquece os mais jovens, mas que tem hoje de 30 para cima são gays. Né? Quantos bateristas? Quantos baixistas? Não tem. Se tem, não conta. Não é assumido. Não tem, cara. Então são ambientes muito masculinos e com cabeças masculinas. Bastante. E que não estão dispostos a abrir mais a cabeça para ser menos homofóbicos, menos Mas eu sempre acredito que é um pouco essa coisa de ficar em casa tocando. Cara, é um processo muito solitário tocar, ser instrumentista. Imagina o Yamandu, quantas vezes esse cara estuda por dia? Né? Essas pessoas estudam 15 horas por dia. Sim. E é aqui, cara. É você aqui, tipo... Aí o cara que é ator e quer ser diretor de cinema, já é tudo pro mundo. Você tem que olhar pro mundo, você tem que estar olhando... É um processo solitário aqui dentro, mas você tá no mundo, né? Você tá olhando as coisas, você tem tempo de olhar. Quando você toca um instrumento, você vai passar grande parte da tua vida olhando pra tua mão. Então acho que é muito... Pode ser.
É a minha opinião, pelo menos, do que eu... Porque eu não conseguia ficar assim. Pra mim era um negócio, cara, peraí, o mundo, tipo, é muito... Tem que amar muito isso. E eu acho que eu não amava o suficiente pra conseguir ficar 9, 10 horas. Uma vez eu perguntei pro André Gomes, que é amigo do Renato, quantas horas você estudava? Ele falou, cara, não sei, eu dormia com o instrumento, eu cagava com o instrumento. Né? Tipo... eu lembro que a minha adolescência toda foi... A gente voltava da escola, almoçava, e meu irmão acabava o almoço, pegava a guitarra, eu saía pra aula de balé, de inglês, não sei o que lá, voltar pra casa, ele tava tocando ainda, às vezes, a mesma coisa que ele tava tocando quando eu saía. Normalmente é isso. Porra! Eu falava, caraca, cara, é muito solitário, tempo. é muito você com você mesmo, né? Agora você ainda faz isso olhando pro YouTube, talvez, mas lá atrás... Era isso mesmo. Era ouvindo um disco, né? Às vezes ouvindo um disco, no máximo. Mas agora chegam mais mulheres nos estúdios, mais mulheres tocando junto com homens e... Então, agora o que é Gil, então, no meio disso tudo, né? Porque Gil também foi esse cara que precisou tocar horas, tanto o acordeon quanto o violão depois, né? Como é que ele se torna esse ser tão E estudou aberto? no colégio super rígido, né? Foi criado no catolicismo. Outra coisa também dessa fase, Você né? conseguiu descobrir quem desculpa te interromper, quem o influenciou a tudo isso? Não, a família dele... que é isso que eu tô falando? É difícil, porque eu acho que é essa caráter. Mente livre. Eu acho que é caráter. Eu acho que ele tem um caráter que é o que eu quero pro mundo, assim. Eu queria que todo mundo fosse igual a Gil. E queria que todo mundo que trabalhou com Gil, que trabalha com Gil, não perdesse a oportunidade de se tornar uma pessoa igual a Gil, porque não é tão difícil, né? Quer dizer, deve ser difícil para algumas pessoas, né? Abrir mão das suas convicções homofóbicas, né? Misóginas, muitas vezes. Mas, assim, eu acho que o Gil, ele foi criado no catolicismo. Ele só foi descobrir o candomblé bem mais tarde, na volta do exílio. Então, também é um momento aqui que ele está se envolvendo, né, com o candomblé, que é uma coisa muito baiana também, mas ele foi criado no catolicismo, ou seja, era para ser super careta, né? Criado no catolicismo, estudou administração, uma família tradicional, um pai médico, né? E não, ele se tornou esse cara extremamente mente aberta. Sem referências, né, para se tornar esse cara. Eu acho que talvez a música... Eu acho que talvez ele tenha prestado mais atenção na música, nos detalhes da música, do que talvez o cara que fica ali tocando aquele baixo. Talvez aquele cara que fica tocando baixo nunca tenha prestado atenção na letra daquela música que ele ouve 8 horas, 11 horas por dia, né? Ou talvez o que ele leu, né? Também tem isso. Também. É difícil dizer. E claro, quando ele encontra Caetano é um estudante de filosofia. Já vem com uma cabeça... Já vem aberto. De reflexões. Já vem aberto total. Com Bethânia aberta também. Dona Canô, a própria mãe, senhorinha, já era uma senhora à frente do tempo, né? Então, eu acho que também esse encontro com o Caetano é muito importante pro Gil, né? E vice-versa. Mas é genial, cara. Eu acho genial. E eu falo que, pra mim, o Gil é, assim... um dos maiores, se não o maior músico do Brasil, assim, por isso também. Não só por toda a obra, por tudo que ele fez, mas também por todo o pensamento crítico que ele tem e exalou aí esses anos todos. Né? Como ministro da Cultura, foi o ministro que mais falou o Brasil todo. Pode ter alguma questão, algum problema, isso, aquilo, outro e tal, mas foi um cara que viajou o Brasil todo, que criou, por exemplo, pontos de cultura em lugares onde não tinha, sabe, não tinha como chegar a cultura. Então, beleza, vamos ver se o governo federal de alguma forma manda, né, já que o município, o estado desse lugar aqui não vai ajudar, a gente cria um ponto de cultura aqui nessa cidadezinha aqui, aquela outra lá, né, tornou... patrimônios culturais, assim, samba, por exemplo, né, capoeira, né? Então, foi um ministro da Cultura super importante, atuante pro nosso Brasil. Então, assim, é difícil falar mal do Gil, né? É difícil achar um... Não, e como artista, olha o tamanho da obra, né? Uhum. É bizarro, assim, porque esses caras não tem nada perto deles, né? Nada. Tanto de produtividade, porque é uma obra vasta, e a quantidade de clássicos, né, da nossa música, e hits comerciais também. Eu acho que isso é o louco do Gil e Caetano, porque eles conseguem ter esse legado artístico bizarro, poético, e um monte de músicas que comercialmente foram sucesso. Sim. Ainda mais nessa época aqui, né? Por Sim. aqui é um monte de sucesso, né?
E aí, falando de política, né? Acho que Jeca Total é uma música que dá pra trazer também, que de alguma forma é a alfinetada política dele nesse disco. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, presente, passado, representante da gente no Senado, em plena sessão, defendendo um projeto que eleva o teto salarial no sertão. Irônico pra caramba. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, doente, curado, representante da gente na sala de frente da televisão, assistindo Gabriela viver tantas cores, dores da emancipação. Você foi atrás de alguma curiosidade sobre essa música em si? Essa música, quando ele cita assistindo a Gabriela, tava Jorge Salomão, era o irmão de Wally Salomão, né, poeta. Jorge Salomão, poeta também. E aí tava o Jorge, o Caetano, Gil chegou e eles estavam assistindo a novela Gabriela. Aí aquela cena da Sônia Braga, clássica, que aparece em cima do telhado, que os homens embaixo ficam, não sei o quê. Na hora o Jorge falou assim, o brasileiro é muito Jeca Total mesmo, Jeca Tatu, Jeca Total. Ele falou alguma coisa assim. Aí o Gil, na hora, falou, nossa, que genial isso, né? Porque Jeca Tatu era um personagem do Monteiro Lobato, num dos livros dele chamado Urupês, que é a história de um caipira largado à própria sorte. É uma história política, uma sátira política, né? Então ele conecta esse Jeca Tatu com o Jeca Total. Foi Jeca Total mesmo que o Jorge falou, né? Tipo, o brasileiro é esse caipira jogado à própria sorte, que, né, qualquer perna de mulher serve, né? Assim, então ele cria toda essa coisa, né, do Senado, que prometeu elevar o teto salarial e tal. Então essa é a alfinetada política dele, a partir dessa cena que ele vive, né, junto com o Caetano. Tá vendo? Esses caras vendo novela dá nisso. Pois é. Até vendo novela dá nisso. Exatamente. A gente ouviu Ela Tem a Sede, Refazenda, Pai e Mãe, Jeca Total, Essa é pra tocar no rádio, E Povo é. Essa ele não lembra nada sobre, nunca falou sobre. Não lembra? E é um musicaço. Das coisas que você descobriu no arquivo lá do museu, teve coisas que você mostrou pra ele e ele falou, cara, não lembro? Muita coisa. Isso é recorrente, então? Recorrente, inclusive o disco que tava perdido, né? Ele lembrava que tinha gravado, mas ele ouviu o disco, tipo... Que é isso? Que é isso que eu fiz? Claro que ele foi lembrando, mas ele não lembrava de letra, né? Não lembrava de quase nada. Ele foi meio que reconhecendo, porque tinha 40 anos que ele não escutava, né? Aquele disco que foi gravado nos Estados Unidos e que, quando ele chegou, em 1982, ele cancelou o lançamento. Engavetou, não quis lançar, não gostou do resultado. E depois o disco nunca mais foi encontrado. Em todas as pesquisas para lançar raridades de Gil, entendeu-se que tudo de Gil havia sido lançado, resgatado e faixas bônus, menos esse, porque esse ficou perdido. Ninguém achou esse disco. E a gente remexendo lá os gavetas e prateleiras e tudo, né, dos estúdios do estúdio e da produtora, a gente achou as fitas, né? A DAT e a cassete desse disco. Caramba, imagina a emoção de achar um negócio que tava perdido há anos, né? Na hora que eu achei, eu nem me... Assim, porque na verdade a gente tinha um tempo X pra... Sabe, aquela coisa de você estar no lugar e, cara, você tem uma tarde pra mexer nesse quartinho. E tinha muito a DAT, muita fita, tinha cassete? Mais ou menos 1.200, sei lá, mais de 1.000 mídias.
E tinha rolo, tinha DAT, tinha cassete. Então a gente precisava mapear aquilo e passar pro Google pra gente entender o que a gente ia fazer com aquilo. Então era um mapeamento assim, éramos 3 da minha equipe. Que é pouco, né, pra um trabalho dessa magnitude, né? Eram 3 pessoas, mão preta, né, todo mundo. Eu descia, sei lá... Ficou alérgica, não? Fiquei. Eu ia morrer. No dia seguinte eu fui parar no hospital com a sinusite brama, tinha que tomar antibiótico. Poeira, né, cara? E não tinha tido pandemia ainda, né? Podia ter usado uma máscarazinha, nem tchum, né? A poeira, mão preta. Mas era aquilo, tinha que fazer. E aí, tipo, Laura, 3 fita rolo. Pedro, anota aí, pega aí, vê a quantidade de DAT que tem aqui. Laura, vê a quantidade de E aí vocês tinham tudo pra ver e escutar à disposição. Não, a gente primeiro escreveu quanto tinha de cada um, né? E aí eu comecei a separar o que tinha rótulo. Por exemplo, o que tinha rótulo, Master de Kai na Gandaia. Isso não adianta digitalizar, não precisa, porque já tá aí, tá em todas as plataformas, né? Agora, uma fita que não tem rolo, que não tem nada escrito, leva. Pode ser que tenha alguma coisa, né? Ou uma DAT que não tinha nada escrito. E aí, no meio disso, tinha essa DAT e essa cassete. Primeiro a gente viu a cassete, depois viu que tinha DAT com o mesmo conteúdo. Que tinha um monte de nome em inglês. E aquilo pra mim pareceu estranho. Só que na hora eu não atinei, claro. Eu não tinha também essa informação de que só aquela estava perdida. Isso estava bem no início do museu. Estava ainda mergulhando ali na... Você não estava atrás disso, Não estava atrás disso, exatamente. Mas eu falei, bom, isso aqui eu não faço ideia do que leva, sabe? Entrevista pra BBC, década de não sei o quê, leva. Porque se eu não lembro... Leva que eu digo assim, separa. E aí passei esse relatório pro Google, tem isso, XXX de cada um, mas o que eu acho, a caixa que eu separei de coisas que eu não identifiquei de cara, que não são óbvias, tem, sei lá, 800 e pouco, 900, nem sei quantas foram, não lembro agora, acho que foram umas 900. Então tá bom, então vamos digitalizar isso. Aí isso foi digitalizar. Quando voltou, né, aí eu fiz aquela separação dos fulano vê os vídeos, fulano vê os áudios, fulano vê essa outra parte aqui de áudios. E o Ricardo Scott é um pesquisador foda, assim, sabe, parceirão meu em vários projetos. E ele sabe muito de Gil também. Ele era o pesquisador oficial. Ele era aquele que no grupo do WhatsApp, quando alguém tava mapeando uma coisa para ser mais rápido, perguntava ali no grupo: Scott, o ano tal do não sei o quê. A gente chama ele de Scottpedia. Porque ele sabe tudo. Cara, eu tenho uma inveja dessas pessoas que têm memória boa. Exatamente, ele é uma coisa assim. Ou então também ele procura rápido, ele tem a fonte rápida, assim, né? E às vezes você tá escrevendo uma coisa, você até vai saber, vai procurar, somos pesquisadores, mas às vezes tem alguém assim. Então eu criei essa equipe já pensando nisso, sabe? Ter alguém que fosse rápido para o mapeamento ser mais rápido, para as pessoas poderem fazer mais quantidades. O trabalho, você falou, foi de quanto tempo? Foram quase 4 anos, né? 3 anos e meio. Que coisa linda. Um pouco mais. 4 anos. Aí eu dei pra Scott essas coisas mais raras, porque também, se eu não podia falar do museu, muito menos eu podia falar dos achados, né? As coisas raras. E eu falei pra ele, Scott, tem um negócio aqui, tem umas coisas aqui que eu acho que são raridades, me ajuda aí a... Ouve aí e confirma pra mim, vê o que você acha. Aí Scott voltou e falou, Cris, esse disco em inglês o Gil nunca lançou. Ele deve ter ficado maluco, né? Nossa, na hora ele já... Aí eu falei... Eu imaginei, porque eu via o rótulo e eu não reconheci. E aí, será que é aquele... Aí eu falei, você lembra de cara alguma coisa? Ele, tem um disco que andaram procurando, né? Eu falei, aquele que... né? Aí foi esse diálogo, né? Aquele que tá no encarte, porque aí o Marcelo Frost, que tinha feito encontrado todos esses outros anteriores e feito caixas do Gil, né? Ele produziu várias coisas do Gil. Numa dessas caixas, na caixa palco, tinha o Banda 1, tem o disco Banda 1, e lá no encarte o Marcelo Frost disse que esse disco ele não encontrou. E o Gil reitera com uma aspa dele falando, pois um disco que se chamava Jump for Joy, não sei o que lá. E o nome não era esse, aí já é o Gil criando uma memória, entendeu? Porque o nome não era esse, no encarte, no rótulo das fitas, não tem esse nome, tem só os nomes das músicas. Ficou na cabeça dele Jump for Joy porque era uma música bem marcante que tinha a participação da Roberta Fleck, né, de Killing Me Softly e tal. Então ele lembrou dessa
dessa música e falou isso no encarte. Então lá no Umbanda 1 tava... o documento último que tem sobre esse disco é esse encarte dizendo que eles não haviam encontrado, né? Aí quando o Scott falou, será que... Vamos ver no encarte, vamos. Aí fomos lá, lemos isso de novo. Jump for Joy. Eu falei, é ele, Scott, tá lá a música Jump for Joy, né? Tá aqui, a foto do encarte tava comigo. Aí a gente já falou, caramba, temos um negócio aqui, temos a Scott, fica quieto, né? Vamos falar, vamos passar pro Google e pra Flora. E aí você ligou pra Flora? Falei com a Flora e falei com o meu... o Thiago Carrapatoso, que era o coordenador do projeto no Google, né? Um cara incrível também. Foi super atencioso, assim. Nossa, foi super importante trabalhar com ele nesse projeto. Aí passei pra ele, falei, gente, tem um negócio raro aqui. Agora é segurar a língua aí, porque... Primeiro ver o que vocês vão fazer, e se for uma coisa pra lançar junto com o museu, tem que segurar a língua, porque, pelo que eu entendi, estão procurando esse áudio há 40 anos. E acabamos de encontrar, né? Dá vontade de falar pro mundo, Nossa, né? dá vontade de jogar na rede. Mas, enfim, não dá vontade porque a gente é bem preocupado com isso. Quer ouvir um pedacinho dessa música? Sim. Não tem aí, tem... Acho que daqui sai, será? Ah, pode, né? Você tá no museu. Tô com o museu aqui. Bota. Que É muito baixo. Não vai ter áudio. Não vai ter áudio. Então vamos fazer o seguinte. Eu te mando pelo... Manda o link que eu abro pelo aqui. WhatsApp, Repete a pergunta pra ela. Pô, jura que vou responder essa tudo. Vou contar tudo diferente agora. Agora minha faceta contadora de histórias de várias versões vai aparecer. Ó, mandei Vamos ver se vai tocar. Só que aí tem que achar, porque tem várias músicas. Eu tô sugerindo você ouvir a Jump for Joy, que é a tal da música. Mas aí tem que achar. Gente, incrível, não tinha foto da entrado Roberta aqui. Olha Flack. que incrível, Vanzinho. Que maravilha, né, cara? Isso existir. Essa faixa tá exatamente aonde que eu acho ela? Tá aqui, exatamente nessa foto aqui. Da Marisa Monte? Não, da Roberta Flack. Ah, cara, agora que... Um idiota, mas não de, assim, de ladinho. Não, tava de lado, De ladinho. O cabelo é de Marisa Monte. É engraçado que tem sempre alguém que vai escrever. Tem aqui o no disco todo aí. comentário, seu idiota. Tem o disco todo aí no... Peraí, acha aqui que eu não tô achando. Aqui. Jump for joy. Será que eles vão lançar isso no digital, não? Eles vão precisar achar... Assim, a produção e os músicos são americanos, né? Quer dizer, são dos Estados Unidos. A liberação. E o produtor já morreu, né? O Ralph McDonald. Eu não sei como é que é isso. Aí foge da minha alçada. Pô, espero que é bonito, né? Welcome sunrise. Today I belong to someone who is different. I feel life has just E ele se emocionou quando viu? the air smells fresher. Acho que, assim, de chorar, não. Acho que ele foi impactado, assim, com... Não devia nem lembrar direito, mano. Eu acho que ele ficou tentando... Não sei, tenho a menor ideia o que passou pela cabeça dele. Tem uma imagem, né? Eu printei uma imagem da hora que eu tava botando o disco pra ele ouvir. Foi virtual esse encontro, né? E ele tá assim, com a cara assim. É uma cara de que tá tentando, tipo, entender. E acho que ele deve ter se perguntado, pô, por que eu cancelei, né? Porque na época, acho que
Era uma coisa muito caribenha esse som, né? Até esse aí, nessa música, não sei se tanto, mas era muito o que estava rolando nos Estados Unidos e o que eu acho que veio acontecer também no Brasil nos anos 80. Mas não era muito o que o Gil estava querendo ou ir fazendo. Nos 80 eles foram todos buscar um pouco essa sonoridade, né? Eu acho que ele foi para os Estados Unidos fazer uma coisa, talvez não tenha tido coragem de falar, não é nada disso. Né? E aí deixou rolar. E aí depois ouviu e não quis lançar. Isso foi em 82. Aí, na sequência, a gente vê, né, Gil, 85, no Rock in Rio, né? Aí eu acho que ele, enfim, não era o que ele queria. Essas pessoas são... a gente só não ouviu Roxinol e Meditação. O Roxinol tem alguma... Aliás, enquanto você está procurando, quanto custa o e-book e aonde que compra? Amazon e etc. E-book é, em geral, marketplaces digitais. Vou até procurar aqui, porque o preço eu não sei não. Vamos ver. Amazon Refazenda, Sesc Edições. Já dando... no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um roxinol. R$15, baratinho, hein, gente? 15 pila. Baratinho, hein? Roxinol. Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um roxinol. Uma parceira com o Jorge Maltner nessa música. A letra é de Maltner. Foi um roxinol. Essa turma não tinha medo de errar, né? A sensação que dá é que era muito livre. O Maltner... Ele ficou bom, fez até um som. Ling, 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 ling. Cantando. Imagina essa galera jovem, né, fazendo música. Dizendo que era um rock. Essa coisa violão-guitarra aí ainda era o Fredera, aquele guitarrista também que fez essa Não é ele rádio. tocando, né? Não, é o Fredera e o Gil. É uma guitarra e um violão Ovation, que era uma coisa bem nova na época também, né? O Ovation era um instrumento que tava... Muita gente fez muita coisa com o Ovation depois, naquele momento. Aí depois se arrependeu. O Ovation foi uma coisa, né? Aí o Maltner, eu até entrevistei ele pra esse... Mas ele... Maltner já tá, né, bem senhorzinho, assim. Aí ele falou bem curtinho, assim. Essa música já foi composta no Brasil. Eu escrevi primeiro a letra e depois o Gil botou a música. Ele fala isso porque ele compôs coisas com o Gil lá na Inglaterra, né? Durante o exílio, quando ele esteve lá. Aliás, ele fez um filme, Maltner, meio câmera na mão, meio Glauber Rocha, chamado O Demiurgo, que é uma loucura. Isso morando em Londres. Ele foi pra Londres. Ele não teve que se exilar, não. Ele foi porque ele quis, viajou para vários lugares e aí foi parar em Londres e aí conheceu o Gil e Caetano lá. E Maltner é uma cabeça, nossa, muito, muito criativa. Aí ele fez esse filme O Demiurgo, que é impossível explicar também, assim, em palavras, tem que ver. Mas que ele bota Gil e Caetano para participar como atores, é super divertido, super engraçado. Isso tem em plataformas ou não? Deve estar no YouTube, deve estar em alguns lugares. Ele por muito tempo ficou sumido, acho que ele, sei lá, ficou meio conhecido pelo público nos anos 90, eu acho, sei lá, ficou muito tempo. Mas hoje deve estar no YouTube. O Demiurgo, fica a dica. Aí ele falou isso, né, que já foi no Brasil que fez o Roxinol, né, já tinham voltado do exílio. Aí ele fala, o Roxinol é um símbolo permanente da alegria, da ressurreição e do mistério, porque o Roxinol canta. Então, essa é a fala de Maltner sobre essa música. Entendemos tudo. E Meditação, que é a última. Não, a gente não ouviu Lamento Sertanejo. Ah, Lamento Sertanejo é uma parceria de Gil com Dominguinhos. Gil tá muito encantado com Dominguinhos, né, nesse disco, nesse momento. Não à toa, isso que acontece que eu falei. Ele vai trazendo Dominguinhos e tirando a guitarra, né, aquele tipo de baixo, aquele tipo de instrumentação. E aí ele acaba compondo essa música com Dominguinhos. Essa é linda também. Lá do Cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado,
música é linda. Arranjo lindo também. Demais. Tem alguma curiosidade sobre essa música? Essa música foi gravada antes pelo Quinteto Violado, numa versão instrumental chamada Forró de Dominguinhos. E aí ela muda de nome, né? Ela vira Lamento Sertanejo quando o Gil bota a letra. E é super bonito também a versão do Quinteto Violado, que é incrível, né? Enfim, é um grupo instrumental, né? Nordestino. Isso tá, quer ver? No álbum, para quem quiser procurar, né? Do Quinteto Violado, o álbum Tudo Azul, de 1973. Ou seja, foi gravado 2 anos antes. Então existia um fonograma antes. Existia um fonograma antes sem letra. E o nome era outro, Forró de Dominguinhos. Cara. Ah, não, desculpa, eu errei. O nome do álbum é Berra Boi. Não é Tudo Azul, não. É Berra Boi, de 1973 também. Berra Boi. Então, agora essa música ela é sobre os retirantes, né? Ela é muito... Olha quem chegou ali, Vanessinha. Vanessinha! Ali, hoje deixa eu mostrar a Vanessinha. Hoje ali eu pego ela. Ali ela não tem como fugir da gente. Adoro. Cara, eu amo ela. Também. Vamos falar de meditação pra gente fechar o nosso vídeo de hoje. Eu acho que meditação a gente já falou, que era aquela verdade. fase de meditação. Olha, gente, a Cris vai voltar sempre aqui que ela estiver envolvida com mais coisas. Falei pra ela que as portas estão abertas sempre. A UBC também tem um carinho por você enorme. Ah, eu amo a UBC. E Minha eu sou nossa entusiasta casa. disso, sabe? Que as pessoas comprem os livros e leiam e que prestigiem essa minha amiga querida. Que a UBC me trouxe também, que a gente não se conhecia. É verdade. Né? Não, só tenho a agradecer ao UBC, a você, Clê, mais uma vez. A vocês que nos veem, nos ouvem, porque eu recebo muita mensagem. E mais do que isso, né? Quando eu ando por esse Brasilzão aí lançando livro, é muita gente que chega. Te vi no Clê, que legal. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz porque, cara, é isso, né? A gente precisa incentivar a leitura, que as pessoas assistam a esses vídeos e conheçam mais da história da música. E você tá fazendo esse papel lindamente. Muito obrigada. Eu sou um curioso, assim como você, né? E é ótimo, porque a sua curiosidade, né? Trazendo pessoas incríveis, né? Tirando do baú mesmo, pessoas que precisam aparecer, né? Os coadjuvantes da história são muito importantes. E a gente tem que marcar o Mutantes. Tem que marcar o Mutantes. Vai ser incrível. Vai. Aquele livro é incrível. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Valeu. BC. Olha, Vanessinha, eu tô dando... Ih, ó, o Pretinho trouxe a garrafa usada pra Cris. Ô, Pretinho, Tô bebendo nela. traz uma garrafa original aqui, sem... Porra. Não, então foi a tampa, o cama tampa. Foi sem querer, então. Então é tua. Eu tô Esse aqui é o bebendo. bolo nosso simbólico. Parabéns pro Gil. Vamos contar parabéns né? pro Gil? Vamos. Parabéns pra Você, você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 81, né? Viva Muita Gil! saúde pro Gil. Muita saúde. Muita saúde. Muitos porque anos de vida. Não, o nosso legado aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.